Salve Maria Imaculada, é com muita alegria que eu quero trazer aqui para vocês essa aula gravada. Infelizmente, a aula ao vivo de ontem a gente teve problemas com a gravação porque o som saiu defeituoso e acabou prejudicando o vídeo como um todo, tá? Então eu resolvi gravar essa aula e é isso. Peço que peguem suas Bíblias, pausem esse vídeo antes de dar continuidade, façam uma oração de invocação ao Espírito Santo, peçam a intercessão de Maria Imaculada também e, assim, confiantes da misericórdia de Deus, seremos conduzidos nesse estudo para onde Ele quer nos levar, tá? Certo. Pessoal, o intuito desse estudo, né, que brotou no coração de Lucas e agora está se dissipando por alguns dos alunos dele. Lucas, estiver me ouvindo, muito obrigado pelo seu sim a Deus. Esse estudo nasceu visando que nós pudéssemos crescer no amor a nosso Senhor Jesus Cristo e consequentemente também a sua igreja, tá? Santo Agostinho, ele dizia que não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece, tá? Então, nós, sendo assim, buscamos através deste curso conhecer mais a vida de Cristo e aquilo que ele veio fazer nas nossas vidas. Santo Agostinho também ele dizia que temos um vazio enorme dentro de nós e que só Deus pode preencher, né? Um vazio do tamanho de Deus, que só Ele tem capacidade de cobrir, né? Então é com este sentimento, esta esperança de que Deus nos preencha de todos os nossos vazios e mazelas que nós iniciamos este estudo, buscando conhecer mais sobre este Jesus que é o sentido último da nossa vida. Como também disse São Pedro lá em Atos 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação. Então, vamos estudar este que é a causa da nossa esperança, tá? Bom, como faremos o nosso estudo? Como nos guiaremos nesta aula? A partir de um primeiro ponto, exegese bíblica. Eu acho que essa palavra é estranha para alguns de vocês, mas eu vou explicar o que seria uma exegese. Pessoal, é um método que os estudiosos utilizam para tirar um significado de cada versículo. É uma análise de cada versículo da Bíblia, de forma, como é que eu posso dizer? Olhando para o versículo mesmo, assim, diante do contexto que traz o livro por inteiro, enfim. É tanto que existem algumas Bíblias que foram traduzidas, foram criadas justamente para estudos exegéticos. Eu dou um exemplo da Bíblia do Peregrino. Se vocês forem pesquisar na internet, tem a Bíblia de Jerusalém também. Mas a Bíblia do Peregrino ela é enorme, né? Ela tem uma grossura mais ou menos deste tamanho. Por quê? Por conta dos rodapés. Tem páginas na Bíblia do Peregrino que o rodapé ele praticamente toma metade da página, porque a Sagrada Escritura de fato fica só com a parte da folha, porque de cada versículo o exegeta ele dá um grande significado, né? Ele traz várias informações que podem ser utilizadas para uma maior compreensão, uma compreensão mais profunda do Evangelho, tá? Segundamente, essa exegese hoje, pelo menos na aula de hoje, será em cima da genealogia que Mateus traz no capítulo 1, dos versículos de 1 a 17. Tá? Então, a nossa exegese de hoje será em cima desses versículos. E para entender ainda mais a genealogia que Mateus nos traz, vamos olhar, antes de mais nada, um pouco sobre ele. Quem foi Mateus? Né? E olhar também a intenção que ele teve com esse evangelho que ele criou. Acredito que alguns de vocês tenham estudado com tia Margarete, né? E ela costumava falar que, não sei, deve costumar ainda, de falar que todo autor, toda pessoa que escreve, ela tem uma intencionalidade discursiva.
O que é isso? É a intenção do autor em escrever algo. Ninguém escreve por nada, né? Todo mundo sempre escreve com a intenção de comunicar alguma coisa. Então a gente vai estudar isso em Mateus, tá? Se perguntem quem foi e de onde veio o evangelista Mateus. Acredito que muitos de vocês devem pensar que o autor do Evangelho de São Mateus foi um dos 12 apóstolos de Cristo que realmente trazia esse nome Mateus. E por muito tempo, os estudiosos entendiam que o autor desse evangelho era de fato Mateus, um dos 12 que se converteu após Cristo chamá-lo, né, da cobrança de impostos. Bom, a crítica exegética moderna, ela descarta essa possibilidade e vê o autor do Evangelho de São Mateus como um judeu escriba, provavelmente convertido ao cristianismo na segunda geração da igreja primitiva. Tá? Se supõe que esse evangelho tenha surgido no ano 80 depois de Cristo, certo? E por que o escriba, certo? O judeu, tá? Ele era um judeu convertido ao cristianismo. Mas por que um escriba? Bem, os exegetas, perdoem essa zoada, eles veem uma assinatura dele em Mateus 13, versículo 52, onde diz assim: então ele acrescentou, Jesus no caso, assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Os exegetas, eles supõem que aqui está uma assinatura do autor do evangelho. Tá? Bom, é uma interpretação que é livre. Essas coisas históricas, pessoal, quando não envolvem dogma de fé, por exemplo, eu acho que aqui Jesus não está falando que ele vai ressuscitar mesmo, não. Uma coisa é a gente olhar e poder ter uma livre interpretação, uma opinião subjetiva a respeito de um fato histórico. Tipo, será que o evangelista São Mateus era um dos 12? Você pode crer nisso, eu posso discordar. Mas assim, eu sou cristão, mas eu não creio na ressurreição de Jesus. Aí não é algo discutível, entendem? Certo. Quem eram os escribas? Eram profissionais, né, que tinham funções de escrever textos, redigir leis, arquivar informações, coletar e, enfim, registrar dados numéricos. Enfim, o evangelho, agora, a gente olhando para o evangelho, se supõe que esse evangelho ele se destinava a uma igreja de Antioquia, na Síria. Tá? Lá havia uma comunidade bastante judaizante, uma comunidade cristã judaizante, onde Mateus destinava esse evangelho para provar para esses judeus que Jesus era o Messias que o Antigo Testamento prometia. Aí vocês podem se perguntar assim, tá, mas por que essa necessidade de provar para esses cristãos judeus, ou judeus cristãos, que Jesus era esse Messias prometido? Pessoal, em João 4, tá? Jesus ele olha para a samaritana e diz o seguinte: a salvação vem dos judeus. Tá? Então, de fato, a salvação vem dos judeus, certo? Jesus era judeu, nasceu no seio de uma família judaica, e entre os judeus se esperava o Messias que viria para libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Entendem? Então, essa comunidade judaizante, ela tinha uma necessidade de encontrar provas para se acreditar que Jesus era de fato o Messias prometido pelo Antigo Testamento, certo? E o objetivo, a arquitetura do Evangelho de São Mateus, ele se fundamenta nessa verdade, dele tentar se comunicar com os judeus. É tanto que há mais de 100 citações do Antigo Testamento no Evangelho de São Mateus. Eu achei isso bem interessante, né? Quando são geralmente mais ou menos de 3 a 4 citações por capítulo, certo? Então, para a gente ver o quanto que
Mateus ele estava querendo se comunicar com o povo judeu, que estava se convertendo ao cristianismo, né? Tá bom. E, sim, Mateus ele também buscava colocar Jesus como novo e último Messias. O Messias que se esperava e que ultrapassa todas as expectativas do povo que seria salvo. Antes de eu dar continuidade e falar especificamente dos versículos que a gente vai estudar, eu queria também pontuar uma coisa. Entre os 27 livros do Novo Testamento, há somente dois que trazem a genealogia de Jesus, né? Ou que se supunha na época que era a genealogia de Cristo. Tem a de São Lucas e a de São Mateus. Esses dois autores eles têm finalidades diferentes ao nos trazer essas genealogias. Vamos ver de que forma. Bom, São Mateus, se vocês leram antes da aula, vocês vão perceber que ele começa de Abraão e vai até José. São Lucas é diferente. Ele vai de São José e não para em Abraão, ele vai até Adão. Por que São Lucas faz isso? São Lucas ele quer, através disso, mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Tá? E São Mateus, ele vai de Abraão até José e tem o objetivo de provar que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão. É tanto que ele dá uma ênfase nisso no primeiro versículo, quando ele fala livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vocês se perguntam, sim, mas que necessidade é essa de provar que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão? Pessoal, o Antigo Testamento ele dava indícios de como se identificar o Messias que viria. Entre as duas características importantíssimas que não podia deixar de faltar na pessoa que fosse considerado Messias era que ele deveria vir da descendência de Davi e de Abraão, né? É tanto que Abraão é considerado o pai da fé. Foi através de Abraão que Deus ele se revelou e a partir de Abraão, né, a fé judaica tomou as proporções que foi tomando no decorrer dos tempos. Então, Jesus ele deveria vir da descendência de Abraão, né, para ser autenticamente judeu, e filho de Davi, porque seria da casa de Davi que viria o Messias prometido. Tá. Visto isso, a gente vai agora para o versículo 2 ao 15, fazer uma exegese desses versículos. Eles têm uma estrutura bem padronizada. Abraão gerou Isaac, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, e assim vai até o versículo 16. Aliás, 15. No 16 já é uma quebra de expectativa, mas enfim. Pessoal, como a gente sabe, naquela época era praticamente impossível São Mateus ele querer ter a pretensão de que conseguiria, de Abraão até Jesus, trazer uma genealogia exaustiva e exata. Tá? Ele não tinha os recursos tecnológicos e biológicos que a humanidade tem hoje para isso. Se alguém quiser descobrir a genealogia de 120 anos atrás da sua família, a pessoa pode, né? Por conta dos avanços e etc. que a ciência tem hoje, mas antigamente não. As pessoas era uma coisa tradicional, assim, os avós passavam para os seus filhos a genealogia deles e eles tinham muito orgulho disso, e é interessante também pontuar que os judeus eles preservavam muito essa esse gosto pela exaltação da genealogia. Então, andava, vamos dizer assim, nas mãos das comunidades judaicas, genealogias voltadas para, claro, as próprias famílias e também as famílias de pessoas, como é que se diz, de grande significado na história do judaísmo, tá? Então, assim, se supõe que São Mateus ele tenha pego essa genealogia
e compilado ela conforme ele foi encontrando nas tradições cotidianas das pessoas, né? E Papa Bento XVI, o Papa Emérito, no livro dele sobre a infância de Jesus, ele diz assim: não havia a intenção de narrar de modo completo e exaustivo, mas de escrever aquilo que, à luz da palavra e para a comunidade nascente da fé, se revelava importante, né? Ou seja, Mateus ele queria, através dessa genealogia, mostrar para os judeus que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão, né? E eu não sei se na Bíblia de vocês tem essa citação, mas na minha da CNBB tem, tá? De alguns trechos que se repetem em alguns livros do Antigo Testamento na genealogia. Por exemplo, a minha Bíblia da CNBB ela cita o seguinte: do versículo 3 ao 6 do capítulo 1, esse mesmo trecho ele está lá no livro de Ruth, no capítulo 4, versículos de 18 a 22. É como se São Mateus ele tivesse pego e dado um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí, por exemplo, do versículo 7 ao 12, ele cita, o rodapé cita 1 Crônicas 3, de 10 a 19. Quando eu fui lá, realmente tinha, né, com algumas lacunas, mas era como se ele também tivesse dado, sei lá, um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se explica isso de que forma? Eram genealogias presentes no cotidiano das pessoas, né? E vale ressaltar também que o povo naquela época tinha uma memória muito diferente das pessoas hoje, né? As pessoas hoje não têm uma memória tão boa porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo de informações, barulhos, e para memorizar as coisas é mais difícil, para aquele povo não, né? Certo. Sobre Davi, por que o Messias teria que vir da descendência de Davi? Se esperava, pessoal, que o Messias seria um libertador político. As pessoas tinham uma visão muito humana do Messias, muito limitada. Elas achavam que o Messias assumiria o trono de Israel e libertaria o povo de Roma, né? Libertaria o povo das mazelas da vida presente. Sendo que quando Pôncio Pilatos foi interrogar Jesus e dizer: Tu és rei? De onde é teu reino? O que é que Jesus responde? Meu reino não é deste mundo, né? Então Jesus é de fato rei. A gente comemora isso no último dia do ano litúrgico, com Cristo Rei, antes de começar o Advento, em preparação para o Natal, né? Jesus diz: Meu reino não é desse mundo. Mas vamos lá. As pessoas tinham essa compreensão, que o Messias viria e tomaria o trono de Israel, libertaria o povo de Roma, libertaria o povo das mazelas, das tristezas e instauraria um paraíso terrestre. Mas isso era uma compreensão errada, tá? do Messias. E, inclusive, várias vezes, quando Jesus fazia os prodígios, impressionava as pessoas com os milagres, muita gente queria levar ele para o trono de Israel, queria exaltá-lo como rei, e Jesus, sabendo da limitação daquele povo, que enxergava de forma errada o messianismo, ele se retirava. A multidão era aglomerando, querendo levá-lo, vamos imaginar a cena, como rei, né? Vamos tirar o rei do trono e botar Jesus, vamos enxergar dessa forma. E Jesus às vezes saía, se retirava, porque isso era uma visão errada, e ele não queria que as pessoas pensassem daquela forma. Ele era o Messias de fato, prometido por Deus, mas não para trazer esse tipo de libertação. A libertação que Deus vem trazer na pessoa de Jesus é a vida eterna, a verdadeira vida, né? Certo. Lá, para explicar sobre Davi, lá em 2 Samuel, do versículo 7 ao 16, Deus ele faz uma promessa a Samuel. Ele diz assim: Tua casa e teu reino estarão firmes para sempre diante de ti. Teu trono será estável para sempre. Como é que a gente interpreta isso? Jesus é o rei da casa de Davi. Ele é o rei que reina sobre todas as coisas. Ele reinará eternamente. Tá? Por isso que a gente comemora o dia de Cristo Rei, no último dia do ano litúrgico. E sobre Abraão, eu queria pedir que vocês fossem lá em Gênesis 13, onde
Deus ele fala assim para Abraão, versículo 13 ao 16. Do versículo 13, capítulo 13, versículo 16 a 17. Deus ele faz a seguinte promessa para Abraão: tornarei a tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre esta terra no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Tem outro versículo que tem outra parte aqui em Gênesis onde Deus ele fala para Abraão: olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas. Pronto, vai ser a tua descendência. Vai ser tão numerosa quanto as estrelas no céu. Aí como é que a igreja interpreta essa promessa? Através de Jesus, que é da descendência de Abraão, ele estende a salvação sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, independente delas serem judias enfim, a salvação que vem através de Cristo, como Pedro fala lá em Atos 4, versículo 16, versículo 12, é que em nenhum outro há salvação, e a vinda do Messias viria para todos os povos da terra, independente de serem judeus, mas eles deveriam aceitar Cristo como o único Deus e Salvador para serem salvos e adquirirem a vida, né? E é através de Jesus que essa promessa que Deus fez a Abraão se cumpre. Eu abençoarei todas as nações da terra através de ti, a tua descendência será todo o povo. E São Paulo, nas cartas dele, fala que Abraão é o pai da fé. Foi através de Abraão, como eu disse, que Deus se revelou, né? E essa promessa que se cumpre, né, com Jesus e que vem de Abraão, porque Jesus é filho de Abraão, é uma sobreposição da crença universalista da esperança messiânica em cima da crença egoísta particularista. Eu vou explicar isso aqui. Acho que deu um nó na cabeça de vocês agora. Mas é o seguinte. O que era que dizia a crença universalista? Os judeus, né? Jesus disse à samaritana que a salvação vinha dos judeus, certo? Havia dois tipos de esperança do povo em relação ao Messias que viria. Uma era que o Messias viria realmente para libertar todas as nações, que não haveria distinções no sentido do que o Messias traria, né? Que não se destinaria somente ao povo judeu, às obras que o Messias realizaria. Porém, tinha um outro grupo de judeus que acreditavam que as coisas que o Messias faria seria somente para o benefício dos judeus. Isso era uma crença egoísta, por isso que se chama particularista, porque o Messias viria de forma particular para nós judeus e para mais ninguém. Sendo que não é verdade, né? É através de Jesus que a salvação vem e se estende até mesmo sobre nós que temos sangue pagão, né? Descendência pagã. Acredito que vocês não tenham uma família vinda do judaísmo, né? Eu pelo menos acho que não, mas de certa forma somos pagãos, né? E Jesus ele vem como aquele que abre a salvação para todos os povos da terra. Através de Jesus eu me torno filho de Deus, né? Outra coisa que a gente percebe, pessoal, Mateus, diferente de Lucas, traz mulheres no decorrer da genealogia. Bom, antigamente as mulheres não tinham muito significado, muita importância na tradição do judaísmo. A sociedade patriarcal na época de Jesus era muito forte. As mulheres não importavam para muita coisa, tá? É tanto que para definir a descendência, por exemplo, de um homem, e isso a gente vai entender melhor ainda quando eu falar de São José, se contava do pai. Por exemplo, se Maria fosse descendente da casa de Davi e José descendente da casa de Levi, se consideraria que Jesus era descendente da casa de Levi e não da de Davi, porque Maria não conta. Então era assim. Aí a gente vê que Mateus ele vai citando o nome de algumas mulheres no decorrer da genealogia.
Aí a gente se pergunta, por que o nome de tais mulheres? Existem 3 explicações. A primeira era que as 4, elas, se a gente for estudar elas não são judias. Isso, pessoal. É como se Mateus estivesse dizendo assim, na genealogia de Cristo, do Messias, há pessoas pagãs, há mulheres que não eram judias. E pior, por exemplo, Raabe era prostituta, né? Ruth era uma moabita, a mulher de Urias, que é citada aqui, Betsabeia, ela cometeu adultério com Davi, né? Então, além de serem não judias, eram mulheres que carregavam pecados bem escandalosos, né? E o que é que isso quer dizer? As 4 não sendo judias se confirmaria a crença universalista, ou seja, Cristo veio também para os pagãos. A segunda explicação é uma explicação protestante, tá? Luterana, especificamente. E se entende a partir da seguinte forma: eram pecadoras, como eu acabei de falar, Raabe, né, mulher de Urias. E isso daí fundamentaria um dos pilares do protestantismo, que é a sola gratia. O que quer dizer a sola gratia? Só a graça basta, né? Não é necessário obras, não é necessário nada além da graça, né? Isso é uma visão um pouco limitada daquilo que Cristo veio trazer para a humanidade, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo, tá? E tem a terceira explicação, que eram mulheres providenciais. Como assim? Essas 4 mulheres elas preparariam para a quinta mulher, Maria, né? E como a gente pode ver, mesmo nas nossas fraquezas, Deus ele manifesta o seu amor e a sua misericórdia usando dessas fraquezas para um bem maior, para produzir algo maior do que aquilo que nós cometemos. Ainda falando sobre essas mulheres, tem uma frase que eu gosto muito de Bento XVI sobre isso. Ele diz o seguinte: mais importante é o fato de nenhuma ser judia. Assim, por intermédio delas, entra na genealogia de Jesus o mundo dos gentios, ou seja, o mundo dos pagãos. Torna-se visível, por causa disso, que a missão de Jesus se destina a judeus e a pagãos, ou seja, a crença universalista. A salvação é para todos. E isso ele fala no livro da infância, da infância de Jesus também. Bom, por fim, temos uma exegese a respeito dos versículos 16 a 17, onde vemos algumas incoerências. Algumas delas é o seguinte: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Qual é a incoerência, Rafael? Bom, o pai de José recebe o nome de Eli na genealogia de São Lucas. E na de Mateus recebe o nome de Jacó. Aí a gente se pergunta, é Eli ou Jacó o nome do pai de José, o avô de Jesus? Algumas pessoas tentam conciliar isso e abafar dizendo o seguinte: não, ele era um homem de 2 nomes, Jacó Eli ou Eli Jacó, certo? Pode ser, mas também pode não ser, tá? Pode ser uma incoerência também. Aí a gente se pergunta, essa lista é fiel? Será que ela tem toda a genealogia de Jesus mesmo? Foi Mateus que criou ela? Será que ele acrescentou alguma coisa? Bom, como eu disse lá atrás, Mateus ele foi pegando essas listas, essas genealogias que eram muito presentes no cotidiano das pessoas, e os exegetas supõem que o que ele tem acrescentado aqui seria o primeiro versículo, né, como se quisesse apresentar a genealogia de Jesus, às mulheres, porque não era comum que que o nome de mulheres estivessem presentes em genealogias, e, por último, essa parte do versículo 16 sobre José, né? Certo. Versículo 17. Todas as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Pessoal, Mateus ele quer montar uma arquitetura para trazer um significado através do número 14. Como assim, Rafael? Vou explicar. Porque a gente vê um erro, aqui tem uma lacuna, né? E eu não sei se eu expliquei, mas assim,
há um erro matemático. Aqui Mateus ele tenta criar uma arquitetura dizendo o seguinte: são 3 séries de 14 gerações de Abraão até Jesus. Entretanto, na terceira série, a gente conta 13 gerações e não 14. Se vocês forem ler aí, no versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, e quando a gente termina de contar, dá 13 pessoas e não 14. Dá 13 gerações e não 14. Aí a gente se pergunta, foi o que aconteceu? Bom, a gente tem que entender a forma como Mateus conta essa genealogia. Se vocês perceberem, o exílio na Babilônia não é uma pessoa, é um acontecimento. Então, é meio que como se Mateus ele contasse Davi 2 vezes. Por exemplo, de Abraão até Davi, 14, certo? De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14, contando Davi nesse trecho do exílio na Babilônia. Tá? Por quê? Porque o exílio na Babilônia não é uma pessoa, é um acontecimento. Né? Então, meio que Davi é contado 2 vezes e por isso o número 14. Tá? E agora vamos para o significado do número 14, porque ele insiste tanto no número 14. Pessoal, o alfabeto judaico ele tinha uma numerologia por trás. Por exemplo, a gente sabe que os números romanos eles são letras que representam números, né? I representa 1, 2is, 2, 3is, 3. I, V significa 4, né? Tipo 5 menos 1, que no caso V significa 5, enfim. Mais ou menos a mesma coisa funcionava com o alfabeto judaico. No alfabeto judaico, as letras tinham a representação de números. E o nome de Davi, do rei Davi, ele soma 14, o número 14. E recorde-se, eles não usavam vogais, tá? O nome de Davi no alfabeto judaico são 3 letras. Dalet, Vav e Dalet. Dalet vale 4, né? O D. Vav vale 6, 10. Dalet de novo, D, né? 14. Então, é como se Mateus estivesse dizendo assim, pessoal, olha aqui, uma outra confirmação. São 3 séries de 14 gerações e 14 é o número do rei Davi. Do nome do rei Davi, tá? E, por fim, a gente se pergunta o seguinte, será que Jesus era de fato descendente de Davi? A gente lê o seguinte no versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Bom, para um leitor atento, esse leitor ele vai perceber o seguinte, que o sangue que corre nas veias de Jesus não vem de José, vem de Maria, né? E José ele é como se fosse o pai putativo de Jesus, aquele que deu o nome a Jesus e assumiu a paternidade legal sobre ele. Tá? Aí a gente vai se perguntar assim, então se Jesus ele não era descendente direto de Davi, ele era de linha colateral, né, porque ele não carregava o sangue de Davi de fato, ele tinha o direito de ser considerado descendente de Davi por conta do pai. Os fariseus, Rafael, e os mestres da lei não questionavam e diziam assim, como é que ele pode ser o Messias se ele não é descendente de Davi? Bom, pessoal, a gente tem que olhar com o olhar do contexto histórico da época. O que foi que eu disse antes? Que naquela época as mulheres não significavam muita coisa no meio judaico, né? E o que tornava válido Jesus ser considerado descendente de Davi era o fato de que, legalmente falando, juridicamente falando, José era o pai de Jesus. Portanto, o título de descendente de Davi era de Jesus por direito, por causa da paternidade que José tinha sobre ele, que era descendente direto. Tá?
Tem algumas teorias também que presumem que Nossa Senhora Maria Santíssima era descendente da casa de Davi, mas isso aí não tem comprovações seguras históricas. Se tem a suposição de que ela era descendente da casa de Levi. Tá? Então tá, o que era determinante naquela época, numa genealogia, vinha do pai. Concluindo, vindo de Maria, aquela carga genética que manchava a linhagem de Davi não chega em Jesus. A carga genética do pecado original, sendo Maria quem foi, a Imaculada, que Deus separou para ser mãe do Salvador, porque recorde-se, Nossa Senhora é Imaculada, a Imaculada Conceição, ou seja, aquela que nasceu sem o pecado original. Maria era pura de todo pecado, do início até o fim da jornada de Maria sobre essa terra, antes dela ser assunta ao céu, ela não pecou nem por um momento, tá? Então, essa mancha que sujava a linhagem de Davi, ela não chegou em Jesus. O sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue da Imaculada, certo? Deus separou Maria para gerar o Salvador. E quando a gente olha para a forma como Jesus é considerado descendente de Davi, através da paternidade legal de São José, a gente vê que Deus ele transcende os formalismos. O povo judeu ele tinha, pelo menos a maioria deles, uma visão muito formalista das coisas, né? E Deus ele vem para surpreender isso e ultrapassar essas leis humanas, como o próprio Jesus às vezes criticava os fariseus e mestres da lei em fazer, em viver também. Então, por fim, analisando essa genealogia que Mateus nos traz, a gente chega à seguinte conclusão, de que Mateus ele não tem o objetivo de traçar uma linhagem genética, no sentido moderno da palavra, davidítica, que vai de Abraão até Jesus, embora o seja. Se a gente levar em consideração o que eu disse em relação a São José, de fato Jesus ele é considerado sim descendente de Davi. Tá? Mas a principal preocupação que Mateus tem não é trazer uma linhagem genética, e sim é uma linhagem espiritual da promessa de Deus para o povo. Tá? Para o povo que esperava ansiosamente o cumprimento dela. Né? E a apresentação dessa linhagem espiritual que se cumpre em Jesus, ela transcende, como eu disse, todo tipo de formalismo. Né? Muito porque Deus ele separou Maria para isso. Existe uma ruptura nessa descendência, né? Porque Deus ele preserva, vamos dizer assim, Nossa Senhora para surpreender, né? E fazer com que, entre aspas, essa carga genética do pecado original não continue, né? Então, pessoal, é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo ou falar com Emily. E se eu puder responder, né, eu ficarei grato a vocês e a Deus também pela oportunidade que vocês estão me dando. E a Emily também, tá? Que nós possamos crescer juntos nesses estudos e que o nosso amor por Cristo cresça cada vez mais e dê frutos para o reino dos céus, tá? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal e que o Espírito Santo fixe em nossa memória tudo aquilo que for estudado por nós durante este período em que passaremos juntos como uma turma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.